Bom dia, irmãos. Aqui quem vos fala é Maxwell Rodrigues, o artista plástico, grão-mestre da Nova Ordem de Cristo. Como venho falando, todas as sextas-feiras faremos os estudos do rito escocês antigo e aceito, certo? Veja, ontem tive uma reunião virtual com nosso amigo, irmão, João Cláudio, que sempre posta no nosso grupo do WhatsApp, e um grande colaborador, um grande irmão da Nova Ordem de Cristo, né? Então, a gente conversamos várias coisas e ele me pediu algumas dúvidas, que tirasse algumas dúvidas. Se esses livros eram para comprar. Não, pessoal, vocês vão comprar se vocês quiserem ter na biblioteca de vocês. Mas eles vão estar nas nossas apostilhas, certo? Ao término da apostilha, eu colocarei todo o índice de biblioteca que eu tirei algumas partes das apostilhas. As quintas-feiras, ritos egípcios, as sextas serão os ritos escoceses. Vamos lá, continuando. Continuando nosso estudo, vamos fazer um estudo sobre a simbologia maçônica. Vamos começar a estudar os ritos escoceses e antigos e aceitos e a simbologia maçônica. A origem dos graus simbólicos e milenar, como falamos no capítulo 1 desta apostila Grau Cavaleiro Peregrino do Caminho de Santiago de Compostela. Uma das fontes é a lenda de Irã Abif, que, seguindo a organização administrativa imposta pelo rei Salomão, dispõe de princípios e 3 classes de trabalhadores: aprendiz, companheiro, mestre e mestre. O próprio Irã Abif era um mestre arquiteto. O evento apresentado por 3 companheiros. Vou ler um pouquinho aqui, certo? Para contar nossos estudos. A primeira organização efetiva que se conhece data do ano de 704 a.C. Veja, pessoal, os ritos maçônicos, veja, ritos maçônicos, não a maçonaria, são milenares, são desde o povo da Atlântida, Sumérios. Então, é a primeira parte da maçonaria. A segunda parte começa com os estudos já feitos pelo rei Salomão, Davi, certo? E os egípcios antigos, né? Que, para sermos mais claros, os povos hebreus, né, que depois se tornaram Israel, os judeus, eles adquiriram conhecimento desses estudos com os egípcios, certo? Aí vamos aí mais para frente. Então vem a terceira fase da maçonaria, que foi aquela feita por nós templários de 1118 a 1314. E vem a nova parte da maçonaria, agora já a maçonaria como instituição, a partir de 1650, certo? Escoceses, da Irlanda, Inglaterra, essa parte. Para ficar bem claro, para que os irmãos entendam o que nós estamos estudando, certo? Então, quando Numa Pompílio estabeleceu em Roma um sistema de vários colégios de artesãos que possuía no ápice o colégio de arquitetos, que englobava os gregos trazidos da África. Daí vieram os colégios romanos similares às organizações gregas, de acordo com a legislação de Salomão. Tinham um regimento especial e celebravam suas reuniões lojas, viu? A portas fechadas, em locais próximos do trabalho, conforme Pompe. Seus componentes estavam divididos em 3 grupos: aprendizes, companheiros e mestres, e se obrigavam por juramento ante as ferramentas e os utensílios de seus ofícios e profissões a ajudarem mutuamente e a não revelarem os seus segredos de suas agrupações aos estranhos. Tinham o costume de admitir como membros de honra as pessoas que não pertenciam a seus ofícios, mas que eram consideradas úteis para o agrupamento e se reconheciam entre si por sinais e palavras secretas. Suas assembleias eram presididas por mestres eleitos para períodos de 5 anos,
assessorados por 2 inspetores ou vigilantes. Dedicavam-se à arquitetura religiosa, civil, naval, hidráulica e também dirigiam as construções militares executadas por soldados. Esses colégios perduraram até aproximadamente o ano de 1200 para dar lugar às guildas. Sem maiores explicações desses colégios sacerdotais, levaram a organizações para os conventos, tomando a si o encargo de construção dos conventos e das catedrais. Se foi assim, pode-se afirmar que o incipiente maçonaria passara a um regimento religioso, cuja influência, requisitos, permanece até hoje nos rituais maçônicos. Os monges da Idade Média, que eram nós, né? Denominados de Caemerteri, Latene e também Maçonerie. O sigilo não dizia respeito à organização em si, mas à profissão, aos segredos de cada profissão, em especial dos arquitetos que construíam as cúpulas, arcádias, alicerces, suportando o peso da construção, o equilíbrio das traves e as dificultosas romagens do telhado. Os monges chegaram da Alemanha no século XII, fundando corporações de sistemas, que se reuniu os trabalhadores da pedra, com gildas, evidentemente. A origem foram as construções romanas. Os monges aperfeiçoaram as organizações administrativas e a chefia tinha autoridade eclesiástica sobre os subordinados. Pertencer a essas organizações constituía um privilégio, tanto como meio de subsistência, como de proteção, pois aqueles artífices eram respeitados pelas autoridades, pelo povo. Todos tinham uma áurea de misticismo, formalizada pelo poder do clero. Bom, vamos dar uma estudadazinha pequena na simbologia maçônica agora, certo, pessoal? Vamos ver aqui. No capítulo também começaremos a estudar a simbologia maçônica. Todos o ensinamento representa uma semente lançada sobre um campo, de tanto que pode ser fértil como estéril. Muitos dos irmãos que estiverem aqui vão aprender a simbologia, vão aprender os ritos, vão vivenciar os ritos e vai ser a sua ética moral. Outros não. Né? A gente vê isso dentro da maçonaria, vemos nas ordens templárias, né? Então, os irmãos templários da Nova Ordem de Cristo vão ter que assimilar isso como se fosse parte da sua moral, da sua ética, para que essas sementes de conhecimento dê bons frutos. O que é um símbolo? A palavra símbolo é derivada do vocábulo grego symbolon ou symbolum, no latim. Segundo André Liberi, que o símbolo é tutor da inteligência na pesquisa do indevassável. Para o pesquisador e escritor Caldas Arlete, é figura ou imagem que serve para designar alguma coisa, quer por meio de desenho, pintura ou escultura, quer por meio de expressões figuradas, objetos físicos qualquer, com uma significação convencional. Bom, vamos agora falar sobre algumas expressões maçônicas e alguns símbolos. Acoberto. Quando as portas de um templo, local ou loja ou acampamento maçônico, templário, onde acontecem os trabalhos, se fecham, o que acontece lá dentro está, no jargão dos maçons, protegido dos olhos de pessoas não maçons. Em outras palavras, diz que os trabalhos estão cobertos. Um segundo significado, de cunho mais esotérico, está ligado ao rito escocês antigo e aceito.
mais comum na comunidade maçônica, inclusive no Brasil. Nesta versão, o termo significa uma das funções do primeiro vigilante. Deve realizar quando do início dos trabalhos, que é determinar ao guarda do templo para que se faça a verificação para se ter certeza de que apenas maçons estão presentes. Quando tudo já foi checado, a porta que dá acesso ao templo é então fechada e anunciado para os demais presentes que estão acobertos. Já o terceiro significado diz respeito à presença do grande arquiteto do universo, isto é, Deus, quando se anuncia sua presença nos trabalhos completas, dizendo que tudo dê certo durante as tarefas a serem realizadas. E o quarto significado fala que é um objeto presente no lugar, ou seja, uma joia ou alfaia, para estar acoberto, no sentido do que está seguro. Abeta, palavra que é diminutivo de aba, abeta no caso, né? Identificadora do avental, refere-se à parte triangular e superior de um avental, por muitos denominadas simplesmente como aba. Sua principal função é distinguir os aprendizes dos demais maçons. Esta parte de vestimenta é usada de duas maneiras: erguida ou depositada sobre o quadrilátero, formando pelo próprio avental. No caso de estar erguida, significa que deve cobrir o plexo solar, rede de nervos que liga a frente da artéria do coração e parte de trás do estômago, representando neutralização daquela parte do corpo humano. Traduzindo, o aprendiz ainda está sob influência exterior e não recebeu a luz maçônica. Quando usado baixada ou depositada, significa que o maçom já recebeu sua iniciação. Avental ou aprendiz. Peça obrigatória para um novato. Pode participar dos trabalhos de uma loja, fabricado antigamente de pele de cabra. Tem cor branca, que é símbolo de inocência e deve ser usado com a aba levantada, significando que com o aprendiz ainda significando que com o aprendiz ainda não sabe sua função. Usará esta vestimenta para se proteger do trabalho com a pedra bruta. Avental companheiro, peça obrigatória para que um companheiro possa participar dos trabalhos de uma loja, também confeccionado anteriormente com pele de cabra. Sua cor também é branca, mas deve ser usado com aba abaixada, pois esse membro já está em condições de trabalhar com a pedra polida. Avental do mestre, peça obrigatória para que um mestre possa participar dos trabalhos de uma loja. Sua cor é branca com abas e detalhes em azul. Porém, estas cores podem variar de acordo com o rito adotado. A bobada, que é a parte de cima, pessoal, da grande loja, né? Em arquitetura, uma bobada é uma construção arqueada feita de concreto, pedra ou tijolos, destinada a cobrir um espaço. Caracteriza-se por ser um teto em curva, usado para produzir ecos no ambiente, sendo própria de palácios e catedrais, onde surgiram durante a Idade Média. E cujo modo de fabricação era um dos segredos dos pedreiros livres. O exemplo mais citado na comunidade maçônica é a chamada abobada celeste, que havia no Templo de Salomão. Um detalhe, ela não existia no sentido físico, pois era formada pelo próprio céu. Como não há muita chuva em Jerusalém, as cerimônias no local eram realizadas durante o dia, mesmo ao entardecer. Usava-se a luz
candelabros para realizar algo no interior. Acácia é uma planta maravilhosa. Eu, como já simulei, em alguns pontos de nossos territórios, onde eu desejava fazer uma construção de uma vila, eu plantava 100 hectares de acácia, que era para demarcar ali como um local que eu queria. Quando fui queimado na fogueira, John Marx, né, meu sucessor da maçonaria na França, levou as minhas cinzas para o Monte Eredon, certo? E lá plantaram acácia também. É a planta de Salomão. Planta tida como sagrada desde os tempos antigos do Egito. Era tida como um emblema solar, da mesma forma que outras plantas, tais como o lótus ou o heliotrópico, pois suas folhas acompanhavam a evolução dos astros rei, quando este descia ao horizonte. Essa planta, muito encontrada em Jerusalém, teria ido parar por lá por obra de Moisés, né? Que a teria usado desde a época do cativeiro nas terras do faraó. Diz a lenda que quando houve a execução do grão-mestre, já estou adiantado, né? Em Paris, né? Os templários que escaparam da execução do rei Filipe o Belo, o Papa Clemente V, recolheram as minhas cinzas, né? E cobriram com ramos da acácia, uma alusão ao conhecimento da simbologia, representando pela planta. É o símbolo do terceiro grau do rito escocês antigo e aceito no mês de junho. Sua flor é usada para decorar os templos de cada loja durante as cerimônias maçônicas. Curiosamente, não é mencionada em rituais mais antigos, tendo suas primeiras menções sugeridas quase ao mesmo tempo em que a criação do terceiro grau simbólico mestre. Numa obra maçônica antiga, Requiem Prax Masonic, de 1787, a acácia tem seu uso definido nas cerimônias do terceiro grau, em memória da cruz do Salvador, porque esta foi feita nos bosques da Palestina, onde abundava o que com a própria coroa de espinho foi formada por ramos de acácia, que são espinhentos. A planta adquire, portanto, o significado de indestrutível e imperecível, já que possui uma madeira que não apodrece devido à sua composição ramificosa. Aceitação de malhete designa uma pequena cerimônia simbólica em que um visitante importante que está na loja recebe o malhete oferecido pelo venerável mestre, o presidente da loja. A tradição maçônica manda que o visitante receba a peça, mas a devolva depois para a mesma pessoa que o cedeu. Este ato significa que, embora o visitante aceite participar dos trabalhos, reconhece que a posição de dirigente não é sua, mas sim de quem lhe deu o malhete, que continuará orientando nos trabalhos normalmente. Aclamação denomina um direito usado pelo maçom em votações secretas, a fim de que o nome não seja revelado. Os participantes emitem vibrações positivas por meio de declaração de palavras secretas, para que estas anulem qualquer efeito negativo que possa haver na ocasião, e é mais usada quando o meio dos trabalhos aparecem discussões que resultem em ânimos exaltados, pois desta forma as energias negativas, as egrégoras negativas sugeridas com as discussões são dissolvidas e anuladas. É dito entrada, tem usado originalmente para definir um santuário secreto a que só tinham acesso os sacerdotes. Aliás, adito, né?
sacerdote dos tempos antigos da Grécia. Na maçonaria é símbolo de átrio, também utilizado no sentido de se adentrar ao templo. Os irmãos realizam o adito quando no começo dos trabalhos. Adjunto, adjetivo usado para definir substituto de um cargo ligado à hierarquia da loja. É mais empregado para funções mais próximas do grão-mestrado. Administração, substantivo coletivo que designa o conjunto de maçons que são eleitos para dirigir a loja ou acampamento, o priorato, né? Ou a chancelaria também. Há aqueles que elegem todos os cargos, enquanto outros designam apenas os cargos principais, deixando para o venerável mestre escolher aqueles que assumirão as posições de estrita confiança. Admoestado, quando por qualquer motivo um maçom comporta-se de uma maneira que é considerada pelo guarda da lei como imprópria, como houve já casos que nós comentamos no nosso grupo do WhatsApp, né? Então, o mestre que o acusa seja admoestado. O acusado é convidado a colocar-se em colunas, ou seja, numa posição à parte dos demais, onde o mestre ou outro oficial o adverte. Adoção. Antiga cerimônia realizada em 24 de junho, dia dedicado a São João. O nome completo de tal ocasião e cerimônia de adoção de lotes ou adoção dos filhos maçons ocorria quando um irmão maçom morria e a loja assumia a responsabilidade de se tornar tutora dos filhos menores deste até atingir a maioridade. Atualmente não é muito usada por causa das baixas condições econômicas de muitas lojas. Na ordem dos pobres cavaleiros de Cristo e do tempo de Salomão, os filhos dos descendentes de Davi e Salomão, os sobrinhos do grão-mestre Jesus, rei dos judeus e descendentes da linhagem de Davi, nós, os sobrinhos, éramos adotados, éramos educados, preparados para sermos chefes do Estado Templário, a nossa grande empresa internacional. Muito altruísta, humanitária, éramos educados para sermos cônsules em outros territórios que não eram templários, capacitados para sermos discípulos dos ritos egípcios de mate, para sermos cuidadosos com o bem comum, não administrar de forma egoísta ou corrupta. Daríamos a nossa vida biológica para nossa causa humanitária. E assim, aos 10 anos, nós éramos adotados pela ordem templária. Éramos cuidados e educados. Adonai, nome usado entre os hebreus para designar o Deus do Velho Testamento. É usado em substituição ao nome Jeová, que é impronunciável por ser sagrado. Na maçonaria, Adonai é usado em expressões próprias, como na execução de Jacques de Molay, que tinha usado o nome Nek Adonai. Também é usado em outras línguas e entre outros povos, além dos hebreus, com o mesmo significado, como na palavra Adoniram, ou Senhor Irã, referindo-se ao construtor do templo de Salomão, Irã Abad. Adormecer, termo que designa o maçom que por qualquer motivo tenha de se ausentar ou afastar da frequência normal de sua loja. Também pode ser aplicado quando a loja, por motivos administrativos, suspende suas reuniões normais e seus membros são dispersos até segunda ordem. Neste caso, é um afastamento não definido. Águia é um símbolo usado em muitos brasões e em vários formatos: bicada, membrada, lampada de esmalte, coroada, voando, bicéfala, entre outros. É o símbolo que,
para o maçom, é uma representação de poder pela força, pela decisão, pela superioridade e pela inteligência. Retrata o solstício de inverno, é lembrar e a liberdade e a sabedoria. A águia bicéfala é representação da joia usada pelo maçom do rito 33, ou do grau 36 escocês antigo e aceito, que é usada no colar. Alavanca. Na maçonaria, a alavanca é um instrumento usado nas provas iniciáticas e representa a força que move os obstáculos, devendo estar sempre junto da régua, uma vez que toda força deve ser prudentemente medida. Há ainda um significado filosófico que simboliza a superação de um obstáculo e a vitória sobre a resistência. Esotericamente simboliza o poder da qual o neófito, ou seja, o iniciante, precisa para apelar à força da vontade, a alavanca, a fim de remover os obstáculos para obter a perfeição por meio da utilização do conhecimento. Alfa e Ômega, primeira e última letra do alfabeto grego, que quando juntas representam o princípio Deus e justo e perfeito, e o fim das coisas. Ambas são símbolos resgatados na Bíblia e sua utilidade varia de acordo com o rito adotado. Bom, gente, ainda falta alguns símbolos, vamos deixar para o próximo vídeo, da próxima semana, certo? Lembrando a todos que domingo, próximo, né, dia 13, a partir das 2 horas da tarde, às 14 horas, estamos fazendo uma videoconferência com todos os irmãos que queiram bater um papo aí de 1 hora sobre a nova ordem de Cristo, sobre a maçonaria. Vamos compartilhar conhecimentos, certo? Não é uma conferência, é uma conversa entre amigos, entre irmãos. Estejam todos convidados e muito obrigado a todos.